Que a conexão caiu aqui, Sueli. Vamos ver se o Bernardo retorna. Acabou Tá a caindo a conexão. conexão toda hora. Não tem nem como saber de qual dos três está dando problema. A sua Vamos ver, também tá fraca para mim. é, vamos ver aqui se ele consegue retornar para a gente dar continuidade. Sueli, se você estiver aí nos acompanhando, puder falar com ele, peça para ele retornar, que aí a gente dá continuidade aqui. Ótimo. Conspiração tá grande, né? Se eu Seja bem-vindo fosse, novamente. Vamos ver se se eu agora a fosse aí de internet colabora um com a partido, gente. de uma ideologia, eu ia dizer que era a teoria da conspiração. Mas vamos nós, né? Então, podemos? Então, Vamos lá. tá. Então, o que é que eu estava dizendo? Eu estava falando o quê? Da importância que é Podemos, que pode os continuar. familiares, eu estava falando da importância que é dos familiares, em especial os pais, tanto a mãe quanto o pai, forneça todo o nutriente afetivo, emocional e psicológico para os filhos. Exatamente por quê? Porque assim como a gente precisa, desde bebezinho, do leite materno e dos nutrientes dos outros alimentos para termos um corpo físico saudável, a gente precisa também de nutrientes afetivos, de nutrientes emocionais e psíquicos para termos a nossa mente estabilizada, para termos o nosso corpo mental, o nosso corpo físico estabilizado. Então, quando os pais negam, por algum motivo, esse nutriente afetivo para os filhos, há uma tendência muito grande dessa carência nutritiva, afetiva, emocional, mais tarde, no futuro, principalmente na entrada da adolescência até o início da idade adulta, essa carência afetiva se manifestar em forma de algum transtorno. Nós sempre temos falado que os transtornos mentais, os transtornos de personalidade, eles devem ser diagnosticados no início da idade adulta, ali no finalzinho da adolescência, no início da idade adulta, porque nesse período de infância e adolescência, o cérebro ainda é plástico, a personalidade ainda é plástica. Naturalmente, os transtornos mentais não estão sendo bem definidos. Então, quando se inicia a idade adulta, se os pais já tiverem percebido alguma mudança de comportamento nessa criança ou nesse adolescente, no meio de crianças ali, e a gente notar que aquela criança tem um comportamento não muito adequado para aquele meio, é importante que os pais estejam atentos, que os professores estejam atentos, que os cuidadores estejam atentos, para que tome providências imediatas junto a profissionais, sejam psicólogos, sejam psiquiatras, sejam neurologistas. Por que eu estou caminhando por esse viés? Porque a gente sabe que a maioria dos transtornos, eles começam a dar sinais na adolescência, na infância. E a gente sabe também que a grande maioria das pessoas que praticam o autoextermínio, ou o autocídio, ou o suicídio, 96, mais 96% das pessoas que praticam suicídio são pessoas que têm algum transtorno mental. Como então prevenir isso? Tratando logo no início.
tomando as providências ainda quando na infância, ainda quando na adolescência. Diálogo constante. Os pais precisam conversar mais com os seus filhos. Os pais precisam ensinar os filhos a enfrentar desafios. O que a gente tem visto muito, principalmente como professor, como educador, como psicólogo de criança e de adolescente, é que tem muitos pais que se distanciaram dos filhos por conta das necessidades econômicas. Não estou fazendo nenhum julgamento, mas é bom esclarecer que quando os pais se ausentam do lar em busca dos proventos do lar, em busca dos recursos financeiros para sustentar aquela família, ele precisa estar muito atento para não negligenciar a educação dos filhos. Porque o que a gente tem visto, muitos pais se distanciam do lar, consequentemente, passa esse papel de educar os filhos para os professores na escola. E não é papel dos professores na escola educar os nossos filhos. A educação dos nossos filhos, ela depende de nós, é responsabilidade nossa. Então, quando a gente delega essa responsabilidade aos professores na escola, nós estamos sobrecarregando esses professores numa função que não são deles. Embora os professores possam e devam observar o comportamento de seus alunos e comunicar isso à direção, e comunicar isso a um setor competente da escola, comunicar isso para os pais, e os pais, o mais rápido possível, tomarem providências no que diz respeito a esse acompanhamento de um profissional. Exatamente por quê? Porque como essa criança não recebeu uma educação adequada, como essa criança não recebeu um tratamento adequado, como essa criança não foi bem preparada para os desafios do mundo, quando ela começa a encarar esses desafios, ela vai ter uma tendência muito grande a se deprimir, por exemplo. Vai ter uma tendência muito grande a desenvolver transtornos emocionais, como transtorno de ansiedade, ataques de pânico. É muito comum nós vermos adolescentes, quando estão encarando esses desafios, terem ataques de pânico. Mas por que essas crianças, esses adolescentes têm ataque de pânico? Porque não tiveram uma estrutura emocional adequada, muitas das vezes. Então, o que elas fazem? Elas começam a buscar mecanismos de fuga. Que mecanismos de fuga seriam esses? Muitos adolescentes estão fugindo através de mecanismos de defesa do ego, através de comportamentos inadequados que a criança se utiliza para se defender dos desafios. E isso tem feito com que depois ele possa recorrer, por exemplo, às drogas, possa recorrer ao uso de alcoólicos. A quantidade de jovens que estão entrando no mundo das drogas é muito grande, tem muito a ver com o mecanismo de fuga. A quantidade de jovens que estão entrando na dependência química para os alcoólicos tem sido muito grande, como um mecanismo de fuga. E aí onde mora um grande perigo. Por quê? Porque chega, né, nesse início de adolescência, quando o nosso sistema endócrino, as nossas glândulas começam a produzir os hormônios, essa criança está introjetando no seu organismo drogas, está introjetando no seu organismo substâncias químicas que são estranhas ao corpo físico. E isso vai fazendo com que o corpo passe a reconhecer essas substâncias como se fossem esses hormônios que o sistema endócrino está produzindo. E aí o que é que acontece? Logo cedo, ele vicia nessa substância. E o vício por essa substância fica muito mais complexo de tirar o jovem desse vício. Por quê? Porque quando ele tira essa substância, aí ele entra na síndrome da abstinência. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar mais e mais recursos para fugir desses conflitos. Quais seriam os outros recursos? Comer demais. Muitos jovens estão comendo demais em crise de ansiedade. Muitos dos transtornos alimentares, como a glutonaria,
é um mecanismo de fuga. E a gente se pergunta o que é que a criança, o que é que o jovem está querendo devorar naquela gula excessiva, naquela busca excessiva de comer de forma desorganizada, de forma ansiosa. A gente observa alguns jovens comendo, meu Deus, é de assustar, parece um animal irracional devorando ali uma comida. E esse comportamento inadequado, ele está diminuindo as energias do organismo, está desgastando o corpo físico, ou seja, não deixa de ser um suicídio. Não deixa de ser um suicídio. Comer demais é um suicídio. Beber demais é um suicídio. Usar drogas, sejam as lícitas ou as ilícitas, é também um suicídio. Por isso é que é importante que nós entendamos que comer demais não é a solução para os nossos conflitos. Beber demais não é a solução para os nossos conflitos. Utilizar-se de drogas lícitas ou ilícitas também não é a solução para os nossos conflitos. Isso quer dizer o quê? Que suicídio não é solução. Outro mecanismo de fuga, que não deixa de ser um autocídio ou um suicídio também, é aquilo que a gente chama de sexolatria. É uma busca exagerada pelo sexo. A quantidade de pessoas que começam muitas das vezes na juventude e muitas das vezes se estende para a idade adulta e vai até a velhice, é exatamente também essa busca de algo que não está fora, mas está dentro. Então, muitos indivíduos, sentindo-se vazio interiormente, buscam preencher esse vazio em busca de um sexo desvairado, de um sexo desregrado. E Joana de Ângeles nos alerta que as pessoas que buscam excessivamente as práticas sexuais, elas dizem que é que nem aquelas que sorvem, que bebem a água do mar. Quanto mais bebe, mais sede tem. Então, são pessoas que estão sempre buscando parceiros, buscando parceiras, buscando parceiros, buscando parceiras, e depois de cada busca, depois de cada ato, depois de cada relação sexual dessa natureza, o vazio interior ainda está maior. Então, não adianta buscar preencher um vazio interno em busca de uma sexualidade desregrada. Então, a sexolatria, ela também é um autocídio. Por que é um autocídio? Porque ela desarticula, ela desorganiza os centros nervosos, ela desorganiza os nossos chakras, principalmente os chakras relacionados à nossa sexualidade. Daí a importância de nós estarmos atentos a esse gesto que diminui as energias do nosso organismo, fazendo com que a gente morra ou desencarne antes do tempo, por conta dessa máquina desarmonizada em virtude dos nossos atos. Então, nós citamos já alguns comportamentos suicidas, só para a gente perceber como o suicídio não é a solução. O ato de comer demais, o ato de fazer sexo demais, o ato de consumir bebida alcoólica, o ato de consumir droga, esses comportamentos nossos são comportamentos suicidas, são autocídio. E nos matar em busca disso também não é a solução. Esses são aquilo que Joana de Ângeles vai chamar de suicídios indiretos. São suicídios lentos, que muitos de nós que estamos vivendo conflitos, estamos buscando a solução desses conflitos através desses gestos. Mas tem outros. Dirigir perigosamente. Comportamentos de automutilação, física mesmo. Quantos jovens estão querendo fugir da dor, se utilizando do autoflagelo através de cortes? Muitas das vezes, a mídia, quando fala de personagens conhecidos no nosso meio, e aí os jovens que idolatram aquele personagem, de repente estão cometendo os atos semelhantes àqueles
da personagem, do personagem que tem aí um destaque social na mídia. Por isso é que é importante que a gente entenda isso. E aí a gente começa, então, a observar o comportamento dos nossos filhos, o comportamento dos nossos jovens, dos nossos alunos, nessa busca de aliviar a dor, nessa busca de aliviar o sofrimento desta forma. E aí nós precisamos ouvir os nossos filhos. Nós precisamos ouvir não só aquilo que eles falam, mas principalmente os gestos, as atitudes, os comportamentos. Por que é importante? Eu chamo muita atenção aos pais que ouçam os seus filhos através dos seus gestos, que ouçam os seus filhos através do seu comportamento, não somente através da fala verbalizada, porque o comportamento, a fala, os gestos dizem muito daquilo que os nossos filhos estão sentindo, diz muito daquilo que os nossos pais estão sentindo, diz muito daquilo que os nossos amigos estão sentindo. E muitas das vezes nossos filhos, nossos pais, nossos amigos estão pedindo socorro e nós estamos tão envolvidos nos nossos próprios problemas que nós não ouvimos o que eles estão dizendo. Quantas vezes um adolescente diz que essa vida não presta, que não vale a pena viver, que ele é um nada, que ninguém sentiria falta dele se ele morresse? Ah, para que viver? Essa vida é tão sem graça. Quantos jovens estão sem perspectiva de vida? E a gente não ouve isso. A gente não nota que muitas das vezes ali é um grito, um pedido de socorro. E muitas das vezes a gente não ouve, e quando o filho se suicida, a gente fica assustado. Meu Deus, eu não sabia que meu filho estava pensando em cometer esse ato. E quando vai investigar o comportamento do filho, vai dizer que teve uma frase, vai perceber que teve um objeto, vai perceber nas redes sociais a conversa dele com os amigos, vai perceber uma série de pistas que esse filho foi deixando e ele não percebeu. Tive a oportunidade de conversar com pais que perdeu o filho pelas portas do suicídio e ele veio dizer para mim, eu não percebia que aqueles comportamentos do meu filho eram um indício de que ele pensava em praticar o ato. Eu conheço relatos de esposas cujo marido cometeu o suicídio e ela diz, eu não percebia que aquele comportamento do meu esposo indicava que ele pensava em praticar o suicídio. Daí a importância de nós estarmos muito atentos àquilo que os nossos filhos estão falando, aquilo que os nossos entes familiares estão falando. Não vamos dizer assim, mas depressão é frescura, depressão é besteira. Não é. A depressão tem sido um dos transtornos mentais que mais tem levado as pessoas ao suicídio. Não adianta dizer, vai no shopping fazer compra. Nossa, a vida é tão bela, tão maravilhosa. Acabei de ouvir essa frase dizendo assim, a vida é tão maravilhosa, a vida é tão bela, então por que você tem depressão? É mesmo que dizer assim, nossa, tem tanto ar, por que você tem asma? Por que você sente falta de ar? É a mesma coisa. Então, as pessoas não pedem para ter depressão. Depressão é uma doença, é um transtorno mental. E deve ser encarado como um transtorno mental. E nós sabemos que muitas das pessoas que têm depressão hoje são pessoas que já trazem essa depressão de outras vidas, de outras encarnações. Muitas pessoas que têm pensamento suicida são pessoas que já trazem esses pensamentos suicidas de outras existências. São pessoas que desencarnaram e foram estagiar em regiões inferiores do mundo espiritual e por conta disso, trazem para essa atual existência os resquícios da experiência dolorosa no mundo espiritual. Muitos de nós carregamos conosco muita culpa. E é muito importante que a gente esteja atento a esse sentimento de culpa. Todas as pessoas que eu conheço que têm depressão são pessoas que carregam consigo muita culpa. Todas as pessoas que eu conheço
que têm transtornos mentais graves são pessoas que carregam consigo muita culpa. E como a culpa está muito inserida no nosso psiquismo, muita gente quer aliviar-se da culpa, quer aliviar-se do sofrimento, utilizando-se o suicídio. Mas não resolve. É por isso que o suicídio não é a solução para acabar com a nossa culpa. A nossa culpa, ela deixa de existir através da reparação. Se nós prejudicamos pessoas no passado, que nós procuremos corrigir esses delitos praticados no passado. Não buscar o suicídio como solução, porque o suicídio não é solução. Outros pontos que eu considero de fundamental importância no que diz respeito ao suicídio é porque quando uma pessoa pratica suicídio, no mínimo 10 pessoas são afetadas por esse ato. Estudos demonstram que quando a pessoa comete suicídio, de 10 a 12 pessoas são afetadas. E olha como isso é sério. Pesquisas demonstram que quando um suicídio ocorre e a mídia comenta esse suicídio, faz aquele estardalhaço a respeito do ato, até os acidentes aumentam naquela região. Mexe com todo o campo magnético da região. E as pessoas que são afetadas pelas notícias, elas são, muitas das vezes, induzidas à prática do suicídio. Conheço casos de pessoas com depressão que, quando a pessoa ela tinha notícia de que alguém havia cometido suicídio, ela dizia que sentia inveja. Olha, eu sinto inveja daquela pessoa porque ela tem coragem de praticar o ato e eu ainda não tive. Ouvi muito esse discurso dela. E a última notícia que eu tive dela é que ela havia tentado o suicídio. E ela tentou de tal forma que ficou com tantas sequelas que hoje ela estava numa cadeira de rodas, porque afetou o sistema nervoso. Então, a gente começa a ouvir, começa a dizer, uma hora eu pratico, uma hora eu pratico. Por isso é que é importante, quando alguém no nosso meio dá esses sinais de que quer tirar a própria vida, que nós fiquemos atentos, até mesmo depois que aparentemente o surto passou. Porque muitas das vezes nós maquiamos aquela situação. Nós conhecemos pessoas que estão com conflitos e não resolvem. Está com conflito e não resolve. E não resolve. E não resolve. E o tempo vai passando. Quando menos espera, é como se fosse um balão que vai enchendo e uma hora explode. Uma hora explode. E explode como? Em forma de um surto psicótico, por exemplo. Muita gente pratica suicídio quando tem um surto psicótico. Muita gente pratica suicídio porque não tem coragem de matar-se das formas convencionais, bebe, usa muita droga, dirige em alta velocidade, joga o carro em cima de outro. Então, a gente não tem ideia de quantas pessoas praticam o suicídio através de acidentes automobilísticos, através de acidentes, digamos assim, através de esportes radicais. Então, é muito importante que nós estejamos atentos com relação a isso. Informações que nós temos é que o índice de suicídio havia diminuído até o ano de 2019. Agora, o que é que acontece com essa pandemia? A pandemia levou muita gente para dentro de casa. A pandemia fez com que muitos de nós nos deparássemos com os nossos conflitos domésticos. A pandemia nos isolou do convívio social. Consequentemente, veio o medo de morrer. Muita gente nessa pandemia está com síndrome de pânico, com medo de morrer. Agora, por que é que isso está acontecendo? Porque nós estamos nos deparando com os nossos conteúdos internos. O marido, a mulher, os filhos estão se deparando com os seus conflitos internos ali dentro de casa. E o que é que está acontecendo? As pessoas com transtorno de ansiedade aumentou. Alguns estudiosos dizem que quadruplicou o número de pessoas com transtorno de ansiedade. A depressão aumentou.
pesquisas têm indicado que o número de pessoas com depressão triplicou. O consumo de bebida alcoólica também triplicou. Já ouvi relatos de pessoas que trabalham com entrega de bebida alcoólica, dizendo que os comerciantes estão irritados com os entregadores porque eles não estão dando conta da quantidade de bebida para os clientes, para os consumidores. Então, aumentou consideravelmente o número de consumidores de bebida alcoólica ou o número de bebida alcoólica consumida. Então, naturalmente, o número de suicídios também aumentou. Se a OMS dizia que a cada 40 segundos uma pessoa praticava suicídio, não tenho a menor dúvida que o tempo agora diminuiu. Mais pessoas estão cometendo suicídios. O infanticídio aumentou. O feminicídio aumentou. Então, todos esses conflitos domésticos estão levando muita gente ao desequilíbrio mental. Então, quando se fala em pandemia, muita gente ainda não considerou a pandemia dos transtornos mentais, que está levando e vai levar ainda muita gente ao suicídio. E a pandemia dos transtornos espirituais. A gente sabe que os espíritos inferiores, eles ficam se aproveitando das nossas fraquezas e eles estão o tempo inteiro procurando uma oportunidade para nos levar ao desequilíbrio. Então, diante dessas circunstâncias em que nós estamos vivendo, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma pandemia de transtornos espirituais. E o problema, e o grande problema que nós vemos para isso, é que não existe vacina para transtornos espirituais. Não existe vacina para transtornos mentais. Então, qual é a melhor saída? É a prevenção. E onde é que estaria a prevenção? Aquilo que Joana de Ângeles recomenda como terapia moral. Por que terapia moral? A terapia moral é aquilo que a gente chama na doutrina espírita de reforma íntima. Nós precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, aos nossos comportamentos. Se esses pensamentos, sentimentos e comportamentos não são adequados, ou seja, não são ecologicamente corretos, que nós procuremos mudar isso. Porque isso vai nos levar a um autoextermínio. Direto ou indireto, isso nos leva a um autoextermínio. E o autoextermínio não é a solução. Todos nós queremos viver em paz. Mas quem faz a sua parte para ter paz interior? Todos nós queremos a felicidade. Mas quem está fazendo a sua parte para ser feliz? Eu costumo, em algumas conversas minhas, perguntar às pessoas: o que é que faz você feliz? Por incrível que pareça, pouquíssimas pessoas sabem me responder o que é que as faz feliz. O que é que faz você feliz? As pessoas não sabem responder. E quando respondem, elas dizem, por exemplo, o que me faz feliz é viajar. E eu pergunto, há quanto tempo você não viaja? Faz tempo. O que é que faz feliz? O que faz feliz é passear com os meus filhos. E eu pergunto, há quanto tempo você não passeia com seus filhos? Faz tempo. Então, normalmente, nós estamos pondo a nossa felicidade fora, em pessoas, em coisas. É um carro novo, é um celular de marca, de preferência, um iPhone 12, com um monte de câmera, que tira foto até debaixo d'água. Mas a felicidade não vai estar nisso. Não vai estar nisso. Então, a gente busca a felicidade fora, quando, na verdade, a gente precisa buscar essa felicidade dentro. E onde é que estaria essa felicidade? Na paz da nossa consciência. Na nossa consciência tranquila, pelo bem que a gente faz, pelo bem que a gente proporciona, pela prática do bem conforme nos ensinou o nosso Mestre Jesus.
Por isso é que é importante que nós estejamos bem atentos com relação a esses nossos atos. Eu, atendendo algumas pessoas, e pessoas cujos familiares praticaram suicídio. Uma foi o pai, o outro foi a filha, e eu tive assim a curiosidade de pedir, me fala alguma coisa sobre isso, escreve alguma coisa sobre isso. E a irmã respondeu, mandou para mim um e-mail dizendo uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que diz assim: sobreviver a um suicídio de um familiar ou amigo não é tarefa fácil. No primeiro momento, em meio à dor e ao desespero, veio uma sensação incrível de perplexidade. Meu Deus, como isso foi acontecer? E logo em seguida vem ela, a terrível culpa. O que eu poderia ter feito para evitar? Se eu tivesse feito isso, ou dito aquilo, ou não feito, ou não dito. E junto com a dor da ausência e da saudade, de tudo que ainda tinha para ser vivido e sentido, vem a culpa nos atormentando e nos machucando de forma insistente. Difícil também lidar com a curiosidade e comentários desagradáveis das pessoas. Mas por que ele fez isso? E como se o suicídio tivesse uma causa única. Acho que essa necessidade das pessoas em achar uma causa para tamanho ato de desamor ajuda-as a lidar melhor com esse tipo de morte. Novos sentimentos vão aparecendo. A raiva, a mágoa, o abandono, uma sensação de que puxaram seu tapete e um grande buraco negro surgiu. Aos que ficam, resta seguir em frente e sobreviver a tudo isso. Aí, na verdade, foi uma filha, aí ela finaliza com uma música que diz assim: de tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte e vai ser bom subir nas pedras. Sei que faço isso para esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Agora está tão longe. Ver a linha do horizonte me distrai. Dos nossos planos é que tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção. Aonde está você agora, além de aqui dentro de mim? Então fica essa música como reflexão para a gente entender que suicídio não é solução. Além da dor que nós encontramos no mundo espiritual, pela grande frustração de não ter morrido, deixamos um rastro de dor àqueles que ficam aqui. Nossos votos de muita paz, de muita luz, e que nós procuremos sempre, sempre, sempre seguir os passos de Jesus para sermos felizes e não buscarmos em algo que não é a solução dos nossos problemas, essa solução. Muito obrigado a vocês, obrigado a Alain, obrigado a Janaína, obrigado a todos aqueles que nos assistem. Até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, Bernardo, né, tantos esclarecimentos, né, ensinamentos valiosos, que a gente possa refletir, levar isso para o nosso dia a dia, estar mais atento àqueles que estão ao nosso redor, principalmente aos que convivem diretamente conosco, né, e que possamos, agora eu vos convido a fazermos a nossa prece de encerramento, para que a gente retorne a esse convívio, tenhamos um restante de noite tranquilo. Aqueles que desejarem, volto a dizer, podem fechar os olhos para auxiliar na concentração. Pai de infinita luz, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela atividade da noite de hoje, por tantos esclarecimentos aqui recebidos. Que possamos, Senhor, cada vez mais ter a confiança e a fé em Ti, e a certeza que não estamos sozinhos. Que consigamos, cada vez mais, aplicar os Teus ensinamentos no nosso dia a dia, na nossa jornada, para que sirvam de sustentáculo, de força, para aumentar a nossa fé e a nossa perseverança. Que tenhamos a confiança que, embora a dificuldade pareça insuperável,
o Senhor sempre estará conosco. Possamos sempre buscar esse nosso aprimoramento moral e espiritual dentro dos teus ensinamentos de amor e caridade. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, tanta misericórdia, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, mais uma vez obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Janaína. Obrigado a todos que nos acompanharam Obrigado, até aqui. Merecer. Obrigado, Norma. Obrigado a todos vocês aí, tá, pessoal? Grande abraço. Até a próxima. Próximo mês Até a estou aí de novo. próxima. A Sueli já me convidou aí. Estamos prontos, viu? Abraço. Tá ótimo. Bem-vindo. Abraço, gente.